Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu estou gravando esse vídeo para vocês a respeito do edital da Conab, da possibilidade de impugnação do edital. Teve um espectador no YouTube que me mandou uma dúvida no último vídeo que eu publiquei para o cargo da Conab Agronomia, que eu vou tentar esclarecer nesse vídeo aqui. Primeiro, o que é impugnação? Impugnação de edital de concurso público é um mecanismo jurídico que permite aos interessados contestar irregularidades ou inconformidades presentes no edital de um concurso. Esse instrumento é fundamental para garantir a lisura e a transparência do processo seletivo, assegurando que todos os candidatos tenham acesso a informações claras e justas sobre as regras do concurso. Ou seja, na verdade, a impugnação do edital já é uma etapa prevista no próprio edital, né? Ou seja, uma etapa que vocês podem exercer com tranquilidade, se assim vocês considerarem que é adequado fazer. Quem pode impugnar o edital? Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por disposições do edital pode apresentar uma impugnação. Isso inclui os candidatos, que é o caso da maioria de vocês com quem eu estou conversando. O próprio edital da Conab, edital número 1 de 2025, ele traz essa previsão no item 18.3. Em caso de impugnações ao edital normativo do concurso, essas devem ser interpostas formalmente escritas em até 3 dias úteis, impreterivelmente, a contar da data de publicação desse edital, pelo endereço eletrônico que aqui fornece o e-mail que vocês devem enviar a impugnação de vocês. E vocês colocam no assunto lá do e-mail, impugnação do edital número 01/2025 Conab. Já o anexo 7 do cronograma de atividades, ele fala que essa impugnação deve ser feita até às 23h59 de hoje, né, dia 1º de abril de 2025. Né, e não é uma mentira, no edital tem essa previsão. No entanto, eu já falei para vocês em outro vídeo, né, além de ser engenheiro agrônomo com ampla formação, eu também sou advogado. Né, e a questão dos editais de concursos públicos, eles são regidos pelo direito administrativo, né, que é uma ramificação do direito público. E nesse sentido, a Lei 9784, né, que é a lei que regula o processo administrativo, ela fala que a contagem de prazos, na contagem de prazos, os prazos começam a correr a partir do dia da data de cientificação oficial, que no caso nosso do edital aqui foi sexta-feira, né, dia 28 de março de 2025, excluindo-se da contagem o dia do começo. Então você deve excluir da contagem a sexta-feira, né? Começando o prazo, então, a contar a partir de segunda-feira. Então vamos lá, primeira discussão. Aqui nós vamos tratar nesse vídeo aqui 2 discussões. A primeira é essa questão do prazo, para vocês saberem até que dia vocês podem entrar com a impugnação. E depois a segunda discussão é a questão do objeto da impugnação em si, né? O prazo para impugnação do edital. O cronograma de atividades prevê que o prazo de impugnação termina hoje, às 23h59, como eu mostrei para vocês lá. Contudo, conciliando esse item aqui, 18.3 do edital, que é aquele item que eu apresentei, com o previsto no artigo 66 da Lei 9784, que eu também apresentei para vocês. Então vamos lá. O edital publicado dia 28/3, sexta-feira. O dia do começo é excluído da contagem da previsão legal, ou seja, sexta-feira não vale para contagem. O prazo começa a contar no primeiro útil seguinte, conforme previsto no edital. O edital fala que a contagem vai se dar em dias úteis. Ou seja, começa a contar na segunda-feira, dia 31/3, porque sábado e domingo não são considerados dias úteis. O prazo é de 3 dias úteis, conforme previsto no edital. Primeiro dia útil, segunda-feira, que foi ontem, dia 31 de março de 2025. Aqui tá tudo, essas datas aqui são todas 2025. Vocês me desculpem que eu fiz isso aqui correndo para poder apresentar para vocês essa necessidade de impugnação do edital. Segundo dia útil, terça-feira, 1º de abril de 2025. Terceiro dia útil, quarta-feira, que é amanhã, dia 2 de abril de 2025. Então, a previsão expressa no edital é que o prazo de impugnação termina hoje. Então, quem conseguir protocolar o pedido de impugnação até hoje, melhor. Mas quem não conseguir, eu também entendo que essa impugnação pode ser feita até o final da noite de amanhã, né, às 23h59, no dia 2/4, argumentando essa linha de argumentação que eu coloquei aqui para vocês.
Então a discussão, o que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje aqui? O que é passível de impugnação, do meu ponto de vista aqui? Então aqui, lá no meu vídeo, tem uma dúvida lá do Jean. Né? Jean Andrade, ele apresentou a seguinte dúvida. Eu vou ler para vocês, que pode estar meio pequeno aí no vídeo de vocês. Bom dia. O edital especifica que ao escolher o estado de lotação, você irá concorrer com os inscritos somente daquele local, ou com todos no geral. E, caso seja aprovado, poderá ser lotado no estado escolhido? Me tire essa dúvida, por favor. Então vamos lá esclarecer a dúvida do Jean. O que o edital nos fala sobre isso? Então vamos pegar todas as partes que o edital fala da questão de classificação, como é que vai ser feita a classificação, né, e como é que isso vai ser aproveitado depois na nomeação e lotação dos aprovados. A primeira oportunidade que o edital trata de classificação é nesse item aqui, 4.1.12, quando ele está tratando de pessoa com deficiência. Ele fala que a classificação geral se dará por código e cargo. Então você vai escolher um código e associado a esse código tem um cargo, né, a classificação geral vai ser feita em cima disso. Depois o item 4.2.17, que trata da avaliação biopsicossocial, né, também das pessoas com deficiência, já fala em classificação geral. Não especifica, como foi feito aqui antes, por código e cargo. Posteriormente, lá no 4.3.10, na parte que trata dos candidatos pretos e pardos, fala que a classificação será geral por cargo, né, que é diferente do que nós vimos antes. Né? Eu não vou ficar voltando para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem voltar aí se for necessário para vocês verem novamente. Mas daqui a pouco a gente vai sistematizar tudo isso. Depois fala da prova discursiva para os cargos de analista. Terão as provas discursivas corrigidas os candidatos classificados ao cargo que concorrem. Então fala do cargo que concorre, já não fala nem lá do código do cargo que ele concorre, entendeu? Ou seja, aqui já tem uma confusão, né? Depois vemos no item 13.5, a classificação dos aprovados será divulgada no site do Instituto Consulpan em ordem decrescente das notas obtidas no conjunto das provas, conforme as 3 listagens de segmentos de concorrência. Ampla concorrência, incluindo o nome dos candidatos com deficiência, assim como os candidatos participados, pessoas com deficiência e os candidatos participados. Ou seja, aqui fala que serão ordem decrescente de notas, dá a entender que aqui é uma ordem decrescente de notas geral, não fala que é ordem decrescente de notas conforme o código de opção do candidato no momento da inscrição. Cada candidato cujo nome constar de tal resultado terá a menção classificada dentro do número de vagas. Aqui é tratado assim lá no item 13.9, classificado dentro do número de vagas. Né? O que quer que isso signifique. No item 17.1 já fala que a contratação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, mas também não especifica claramente qual é essa ordem de classificação. Né? O item 17.6 fala que a contratação será obedecida rigorosamente à ordem de classificação, ou seja, os dois aqui falam a mesma coisa. Só que aqui no item 15 fala que o resultado definitivo vai ser nome dos candidatos que concorrem a vagas aos cargos de analista por código de opção. Então aqui fala que será por ordem de classificação, ali atrás, como nós vimos, fala que vai ser por ordem de classificação decrescente das notas, e aqui fala que vai ser por código de opção. Ou seja, vários momentos falam várias possibilidades diferentes de ocorrer a classificação. Ou seja, então aqui, resumindo tudo que nós vimos aqui das previsões do edital. No 4.1.12 fala classificação geral por código de cargo. No 4.2.17, classificação geral. Depois fala classificação geral por cargo. Depois fala classificados, o cargo ao qual concorre. Depois fala classificações aprovadas em ordem decrescente das notas obtidas no conjunto de provas, conforme as 3 listagens de segmentos de concorrência. Depois fala classificação dentro das vagas. Depois fala que vai obedecer à ordem de classificação. Novamente, obedecer à ordem de classificação. E, finalmente, lá no quadro, fala classificação por código de opção. Ou seja, aqui não fica claro de forma alguma se você vai se inscrever na tua ficha de inscrição, vai ter um código para você marcar. Que esse código está associado a uma formação, né, no caso aqui nós estamos tratando dos engenheiros agrônomos ou dos técnicos em agropecuária, por exemplo, né? E isso vai estar associado também a um estado. Então você vai fazer a opção, por exemplo,
engenheiro agrônomo, código tal, para o estado tal. Né? Essa vai ser a referência. Só um exemplo. Né? Porque essa impugnação que nós estamos tratando aqui vale para qualquer cargo. Essa impugnação eu recomendo que seja feita para quem vai se inscrever em qualquer cargo desse concurso. Né? Porque o edital ele é conflitante ou omisso para todos os cargos. Então vamos lá. Então no formulário de inscrição. O formulário de inscrição é tratado pelo menos nesses dois itens aqui, também em outros itens do edital, mas esses dois aqui deixam mais claro como é que vai ser o formulário de inscrição, no dia que, a partir do momento que for aberta a inscrição. Lá você vai fazer uma opção de código de cargo. Quando você optar pelo código do cargo, associado a esse código que você optar, vai estar embutido o cargo, né, especificamente analista ou nível médio, né, e a área de formação embutida, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola e outras formações. E também você vai ter que optar também nesse momento pela cidade de realização das provas. Né? Lembrando, como eu falei no outro vídeo, que essa cidade de realização das provas é a mesma cidade que você depois vai ter que fazer a avaliação biopsicossocial e também é a mesma cidade que você vai ter que fazer depois a questão da heteroidentificação. Então vamos a um exemplo aqui para vocês entenderem essa questão do conflito que eu coloquei lá em cima, mas agora explicando de forma mais clara aqui, vai ficar evidente a questão do conflito, né, que também remete à dúvida do nosso amigo, ao Jean. Vamos explicar um exemplo prático. Então aqui eu peguei uma parte do quadro lá do anexo 1. Né? Peguei o cargo de engenharia agronômica, mas só a título exemplificativo. Então aqui nós temos engenharia agronômica, né, cargo de analista, né, formação em engenharia agronômica, né, ou agrônomo. Cargo analista. Então se a pessoa tiver essa formação e optar pelo código 3, ele vai estar se inscrevendo para uma das 4 vagas de engenharia agronômica no estado do Acre. Se ele optar pelo código 7, ele vai estar escolhendo por uma das 2 vagas de engenharia agronômica no estado de Alagoas. Entendeu? Então, quando você faz a opção do código aqui, que você vai ter que marcar lá no formulário de inscrição, associado a isso está toda a linha que vem na sequência do código. Né? Analista, engenharia agronômica e a quantidade de vagas e o estado da federação. Né? Então, agora eu vou fazer um exemplo. Você é um engenheiro agrônomo, formado em agronomia, e quer se inscrever para uma das 4 vagas disponíveis do estado do Acre, uma das 4 vagas. Então, no código do cargo, você vai inserir, ou marcar, que depende de como é que vai estar lá, né? Se é para digitar ou é só para marcar, o número 3, que é esse aqui, ó, o código do cargo 3 para o estado do Acre, que foi o que você quer fazer. Aí transcorreu o concurso. Né? Terminado o concurso, você obteve, por hipótese, vamos dizer que depois lá, somando toda a tua pontuação das objetivas e das discursivas, você tirou 171 pontos de 200. E conseguiu, digamos, que a 8ª colocação no estado do Acre. Lembrando que no estado do Acre tinham 4 vagas disponíveis. Portanto, você está fora das vagas. Né? Então, ou seja, terminou o concurso, você ficou fora das vagas no estado do Acre. Porque tinham 4 vagas disponíveis e você ficou na 8ª colocação com essa sua nota aqui. Aí você, por curiosidade, você vai conferir como foram as notas dos aprovados dentro do número de vagas no estado de Alagoas, que está logo aqui embaixo. Então, que é o código 7. E aí vamos supor que o primeiro colocado, aqui tinha 2 vagas, que o primeiro colocado no estado de Alagoas, ele tirou 165 pontos. Então você fez a prova para o Acre, tirou 171 pontos e foi eliminado. Está fora das vagas, está na 8ª colocação. Já a pessoa que se inscreveu para o estado de Alagoas, tirou 165 pontos, passou em primeiro lugar. Está dentro das vagas, vai ser nomeado e empossado. Né, e você vai ser eliminado. Né? Ou seja, nessa situação está feita a confusão. Você tirou 171 pontos, ficou na 8ª colocação, por hipótese aqui nossa, né, no estado do Acre, portanto, fora das vagas para aquele cargo. Ou seja, é a tua previsão, é o que você aceitou, digamos assim. Né? Mas você tirou 171 pontos, 6 pontos a mais do que o primeiro colocado no estado de Alagoas, nesse exemplo que a gente formulou aqui, e ele não foi eliminado do concurso e você foi. Ou seja, ele tirou a nota menor que a sua e foi eliminado e foi aprovado. Você tirou a nota maior que a dele e foi reprovado e eliminado do concurso. Isso é justo? O concurso, ou seja, não fica claro, pelo que a gente pode ver lá, se esse concurso é nacional ou regional. Ou seja, você vai estar concorrendo especificamente à vaga de um respectivo código, ou você vai ser ranqueado, feito um ranking
por nota de classificação de todas as pessoas que se inscreveram no concurso, independente de qual seja o código, né? Qual das muitas classificações que apresentamos antes, ou seja, aquelas classificações que eu coloquei lá em cima, será adotada para a classificação final dos candidatos? Isso não fica claro no edital. Eu não tenho essa resposta. Então, respondendo Georgiano, não tem a resposta. Apesar de achar que o concurso é regional. Como tem aquela questão do código, dá a entender que o concurso é regional, né? Mesmo assim, eu sugiro que todos vocês entrem com impugnação para que isso seja esclarecido, ou seja, como é que vai ser feita a classificação, né? E se o edital não ficar muito claro quanto a essa questão, como já acompanhei em diversos processos judiciais, a judicialização é certa. Ou seja, vamos supor que você seja essa pessoa que tirou essa pontuação aqui, e você viu que em Alagoas o primeiro colocado tirou uma pontuação menor que a sua, e ele vai ser chamado e você vai ser excluído. Vários processos na justiça entram tratando dessa questão, né? Todos que tirarem pontuação suficiente para obter classificação dentro de uma UF qualquer, ou seja, aqui eu dei o estado de Alagoas, mas podia ser que essa pessoa comparou a nota dele com a de qualquer outro estado, né? Mesmo que não seja aquela que foi obrigada a escolher no preenchimento do formulário, porque o que a banca está fazendo é o seguinte: no momento que você vai preencher o formulário, você é obrigado a optar por um código, né? Não tem um código geral nacional, tem um código associado a um estado, entendeu? Você está sendo obrigado a fazer essa opção, né? Essas pessoas irão judicializar com grandes chances de obter êxito judicial, né? Por quê? Porque ficaram melhor classificadas do que aquelas que supostamente ficaram melhor classificadas dentro de um determinado código, né? Considerações finais. Então, minhas sugestões para você: faça a impugnação pedindo esclarecimento dessa questão hoje, até antes da meia-noite do dia 1º de abril de 2025. Para aqueles que perderam o prazo, faça a impugnação até as 23h59 de amanhã, né? Conforme o entendimento legal que demonstrei anteriormente. Então, ou seja, vocês entrem com a impugnação até amanhã e também lá na impugnação de vocês abrem lá no começo da impugnação informando que vocês estão entrando nesse prazo aqui, por causa daquela fundamentação que eu coloquei para vocês lá, vocês replicam ela. Agora, o mais importante: depois que apresentar a impugnação, ou seja, depois que passar o dia de amanhã, esqueçam esse assunto, né? E tratem de estudar para a prova, que é o que é mais importante para vocês terem chance nesse concurso, né? E aqui, para o nosso amigo Jean, o Jean poderia ter mandado uma dúvida mais fácil para a gente. Vocês não acham? Coloque o entendimento de vocês nos comentários, que eu considero que seja um bom tema para debate. Então, um forte abraço a todos e encerramos o vídeo.